Oi, vamos a mais uma leitura do nosso livro, 16 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. Todas essas coisas as realiza um e ao mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Tema: a pandemia como uma oportunidade de purificação. Eu vou convidar a amiga Cristina para fazer a primeira leitura e também a leitura do Evangelho. Com você, Cristina. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom de curas no mesmo Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro falar línguas estranhas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas as realiza um e ao mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhes: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que eles vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai-a ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo tratam a aliança de Deus com cada um de nós. O Evangelho apresenta, no contexto de um casamento, cenário da aliança, um sinal que aponta para o essencial do plano de Deus para nós. A aliança de Deus é um plano de amor de um Pai de bondade infinita,
como seres humanos, somos a obra mais perfeita de Deus. Em uma aliança, assim como no casamento, o sentimento mais importante é a confiança. Quando há confiança recíproca, baseada no amor, tudo mais se resolve. Nas leituras de hoje, Deus nos apresenta esta confiança no que, no como e no quando se manifesta a sua vontade. São Paulo, na famosa passagem da primeira carta aos Coríntios, sobre a diversidade dos dons, indica claramente o que é definido pelo Espírito Santo. Cada um de nós recebe um dom específico, uma missão específica, um mistério específico que Deus coloca para o serviço do bem comum em nossas mentes, na nossa alma e nosso espírito. A mesma carta nos indica o como. É o Espírito Santo que nos define e manifesta o plano de Deus para nós. Todas essas coisas as realiza um e ao mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Finalmente, o Evangelho das Bodas de Caná nos indica claramente que o quando depende da vontade de Deus, mas este quando pode ser antecipado pela intercessão da Mãe de Deus. Quando Maria pede a Jesus para fazer o milagre da transformação da água em vinho, porque o vinho tinha acabado, Jesus lhe diz: ainda não chegou minha hora, mas realiza a vontade de sua mãe naquele momento. Mas tudo isso é feito de acordo com a nossa vontade, se quisermos ter a confiança em Deus a tal ponto de fazermos com Ele uma aliança ainda mais forte do que o casamento, descobriremos o que, o como e o quando Ele se manifesta para nós. Basta ter uma confiança tão forte que nos faça colocarmos-nos completamente nas mãos de Deus, sempre lutando pelo bem comum de acordo com o dom que o Espírito nos concedeu. Nós vicentinos manifestamos a nossa aliança com Deus sempre que nos dispomos a servir ao pobre. O vicentino visita o pobre porque acredita que é o que e como e o quando do plano de Deus, tanto para o pobre quanto para si mesmo. E quando nos sentirmos cansados, fatigados pela luta do bem comum, lembremos da primeira leitura deste domingo. Nela, o profeta Isaías pede que Jerusalém continue na sua busca de santidade, porque no quando de Deus, ela não será mais chamada de abandonada, mas de predileta, porque será a predileta do Senhor. Neste período de dificuldades da saúde, na educação e no trabalho, busquemos a Deus para que nos purifique e nos faça identificar o seu plano para cada um de nós. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? Segundo, como lidamos com os dons que Deus nos concedeu? Estamos colocando a serviço da comunidade ou são para nós motivo de orgulho pessoal? Terceiro, criamos oportunidades, assim como Maria, para que a hora de Deus aconteça na vida das pessoas, especialmente dos pobres? Bem, pessoal, como eu disse, eu estou convidando algumas pessoas para participar comigo e agora, uma das respostas aqui da reflexão, eu convido o nosso confrade Helder para participar com a gente, tá bom? Fica aí com vocês o Helder, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maria, ela estava no lugar certo na hora certa, só que ela não estava lá se aproveitando da festa, se divertindo. Não, ela estava lá a serviço. E nesse momento, quando acaba o vinho, a gente vê que há uma sintonia muito grande entre Jesus e Maria, de forma que ele antecipa o seu primeiro sinal e ele atende ao pedido de Maria. E Jesus não traz, uma garrafa de vinho, ele traz em abundância. Ele traz mais de 600 litros de vinho. Jesus, então, ele observa e ele analisa o nosso esforço. Se a gente for pegar, por exemplo, aquela passagem da viúva que vai depositar sua moeda no templo de oferenda, a gente vê que a viúva dá aquilo que vai fazer falta para ela no dia a dia. Não, diferente dos outros que dão apenas o que está sobrando. E em outro exemplo, que é a parábola dos talentos, aquele servo que foi o que mais se esforçou, foi para ele que o Senhor deu muito mais. Já por outro lado, aquele servo preguiçoso, mau, o Senhor tirou tudo o que ele tinha e depois expulsou ele de perto dele. E o que a gente aprende com isso?
Cuidar de quem já está junto com a gente, mora com a gente, já é difícil. Agora, cuidar de quem não é nem da nossa família, mora em outro lugar, é um desafio bem maior. E quando essa família ainda não tem nada para retribuir para a gente, isso ainda exige de nós um esforço ainda maior. Então a gente vê que quando a gente tem preguiça de trabalhar com a família, ou simplesmente falta de foco, não precisa nem ser preguiça, mas falta de foco, o resultado é uma família que fica se arrastando por anos e anos sem evoluir nem materialmente, muito menos espiritualmente. Por outro lado, quando a gente é de oração diária, eucaristia frequente, quando a gente busca intimidade com Jesus e com Maria, a gente vai pedir na hora certa por aquela família e com certeza Deus vai nos atender. A questão é que amar nunca foi fácil. O mundo ensina errado pra gente. Aquela famosa música lá, tudo que eu quiser, o cara lá de cima, ele não vai nos dar. Eu, você, cada um de nós, a gente precisa criar oportunidade para que a obra de Deus aconteça através da gente naquela família assistida. Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele quis a nossa ajuda. Então a gente precisa fazer a nossa parte.